Olá, amigos. Estou aqui com vocês hoje na TV Sejus para dar algumas dicas de direito penal para o exame de ordem, para a primeira fase do 43º exame de ordem. Vão ser dicas rápidas, dentro de um tempo curto, para que esse vídeo possa ser assistido por vocês em todo lugar, do seu telefone, do seu iPad, do seu notebook, em casa, no local de trabalho, na praia. Basta você ter acesso à internet que você vai poder estudar sempre. Eu acho que essa é a grande vantagem, como eu disse na apresentação da TV, a grande vantagem de se ter um ensino online. Você pode estudar no lugar onde você estiver. Vamos diretamente às dicas. Só para lembrar, meu nome é professor Felipe Novaes. Vocês estão vendo aí na tela o endereço do meu blog. Não deixem de acessar o blog, lá há muitas informações e muitas outras dicas além dessas que eu vou trazer para vocês aqui. Vamos começar trazendo algumas dicas de parte geral. Nessas dicas de parte geral, eu quero começar com vocês com uma dica sobre princípios. Então a dica número 1 trata de princípios de direito penal. Dica número 1, princípios de direito penal. Normalmente, quando cai o tema de princípios em prova, caem 3 princípios. São os princípios que regem a estrutura básica do direito penal e que têm sido cobrados em alguns exames, em provas objetivas em primeira fase. Que princípios são esses? Primeiro, princípio da intervenção mínima do direito penal. O princípio da intervenção mínima do direito penal é aquele que enxerga o direito penal como sendo a última ratio. Direito penal é a última ratio. O direito penal só deve ser utilizado pelo Estado quando os outros ramos do direito se mostrarem insuficientes, quando os outros ramos do direito não servirem para tutelar aquele tipo de situação, para proteger aquele bem jurídico. Então apareceu na prova princípio da intervenção mínima, você deve se lembrar de 2 elementos chaves do princípio da intervenção mínima. Caiu lá na prova princípio da intervenção mínima do direito penal. Quais são as 2 ideias de imediato que tem que vir na sua cabeça? Direito penal como última ratio. O direito penal é a última alternativa, a última arma, a última saída que o Estado deve utilizar para proteger algum bem jurídico tutelado. E esse é o segundo ponto-chave, a ideia de bem jurídico tutelado. O direito penal tem a função de proteger bens jurídicos, de tutelar bens jurídicos. Portanto, não há direito penal sem proteção de alguma coisa. Não há direito penal sem a proteção de um bem jurídico. E o princípio da intervenção mínima vai dizer, se o direito penal é a última ratio, ele só deve ser utilizado para proteger os bens jurídicos mais importantes. Portanto, nem todo bem jurídico tutelado normativamente deve ser tutelado pelo direito penal. Somente aqueles mais relevantes é que merecem essa proteção penal. Somente os bens jurídicos mais relevantes é que devem ser tutelados pelo direito penal. Isso gera 2 consequências que já caíram em prova. Se o direito penal deve proteger bens jurídicos relevantes em tudo quanto é área de conhecimento, em tudo quanto é área de relação jurídica, o direito penal tem um caráter fragmentário, princípio ou subprincípio da fragmentariedade do direito penal. O direito penal está todo fragmentado. Ele não tem um objeto próprio de proteção, não tem um bem jurídico único, ele tutela vários bens jurídicos espalhados pelos ramos, os diversos ramos do direito, pelas diversas relações sociais que são utilizadas como relações jurídicas. E o segundo ponto, o princípio ou subprincípio da subsidiariedade do direito penal. O direito penal é subsidiário. Se os outros ramos do direito forem suficientes para tutelar aquele bem, se deve ficar com os outros ramos do direito. Direito penal só quando os outros ramos do direito forem insuficientes. Então a ideia é simples. O direito penal é a última ratio, ele é subsidiário aos outros ramos do direito, ele só deve ser utilizado para proteger bens jurídicos relevantes, os mais importantes para a sociedade, quando os outros ramos do direito se mostrarem insuficientes. Segundo princípio, o princípio da intervenção mínima tem que ser complementado pelo princípio da lesividade. Princípio da lesividade. O direito penal só se justifica para proteger esses bens jurídicos tutelados, que nós vimos acima, de condutas que representem uma lesão ou pelo menos um perigo real de lesão. Proteger bens jurídicos tutelados contra condutas que representem uma lesão ou um perigo real de lesão para esse bem jurídico. Vejam, o direito penal não deve proibir todo tipo de conduta. Há condutas que vão ficar para o direito civil, para o direito tributário, para outros ramos do direito.
o direito penal só deve ser utilizado para proteger bens jurídicos relevantes, intervenção mínima, contra condutas que sejam lesivas ou que representem um perigo real de lesão. O princípio da lesividade, portanto, complementa o princípio da intervenção mínima. E esses dois princípios são dirigidos, claro, ao legislador. É o legislador quem deve selecionar o bem jurídico mais importante antes de produzir uma norma penal. E só deve proibir nessa norma penal condutas que representem uma lesão ou um perigo real de lesão para esse bem jurídico. Ok. Próximo princípio importante, aquele que a gente não pode esquecer jamais, princípio da legalidade. Princípio da legalidade é um princípio essencial de direito penal. Tem previsão constitucional e também está previsto no artigo 1º do Código Penal. Lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 39, e no Código Penal, no artigo 1º. O princípio da legalidade é aquele que vincula a existência de crimes e de penas à existência sempre de uma lei. Somente a lei pode fazer a previsão de crimes e de penas. A previsão de crimes e de penas está sempre vinculada à existência de uma lei. Sem legislação, não há crime. Sem legislação, não há pena. O princípio da legalidade tem algumas características importantes que a gente não pode deixar de esquecer. Primeiro, embora tanto o artigo 5º, inciso 39, quanto o artigo 1º do Código Penal só mencionem crimes e penas, é claro que todo tipo de sanção penal ou de ilícito penal está vinculado à existência de lei. Portanto, não só os crimes, não só as penas dependem de lei, como as contravenções penais e também as medidas de segurança dependem de lei. Todo tipo de sanção penal, todo tipo de ilícito penal depende sempre de previsão legal. 2. Segunda observação, em virtude do princípio da legalidade, o uso da analogia no direito penal está limitado. Não se pode usar analogia em matéria penal, salvo se for para beneficiar o agente. A analogia no direito penal para criar um crime ou criar uma pena onde o legislador não fez, não pode ser utilizada. O que é analogia? Analogia não é usar uma norma jurídica de um caso concreto diferenciado, de uma situação diferente, para uma que seja semelhante a ela. O legislador não tratou daquele ponto. Ele não previu aquele crime, não previu aquela pena, não previu aquela sanção penal. Mas ele previu uma situação muito semelhante àquela. Posso usar analogia para pegar a solução jurídica dessa situação semelhante e aplicar essa aqui? Isso é analogia. Analogia é método de integração do ordenamento jurídico. Pegar uma solução normativa para uma situação semelhante e aplicar a outra. Esse é o uso da analogia. Em matéria penal, eu não posso usar analogia para criar um ilícito penal. Ou a lei de contravenções ou as leis penais fizeram aquela previsão, ou aquilo não é crime ou contravenção. Também não posso usar analogia para criar uma pena. E aí leia-se agravante, aumentos de pena, qualificadoras. A analogia não pode ser usada em matéria penal. Atenção, galera, não confunda analogia com interpretação analógica. Interpretação analógica pode ser utilizada. Se o legislador utiliza uma expressão genérica na lei, de outra forma, de outro modo semelhante, seja para o bem, seja para o mal, seja em benefício, seja em prejuízo, eu posso usar a chamada interpretação analógica. Analogia não. Analogia só em bonam partem, em malam partem não pode ser utilizada. Isso é fruto do princípio da legalidade. E segundo, essa lei, terceira observação, observação 3, essa lei é lei em sentido estrito, produzida pelo Poder Legislativo da União, pelo Congresso Nacional, sempre uma lei ordinária ou uma lei complementar em algumas situações específicas. Não há a possibilidade de leis locais em matéria penal. E muita atenção, não há a possibilidade de medidas provisórias em matéria penal. O presidente da República, ainda que em situações de urgência, de relevância, não poderá editar medidas provisórias com força de lei em matéria penal. Há vedação expressa no artigo 62 da Constituição. Não pode haver medida provisória tratando de medida penal. Ok, pessoal? Com isso a gente fecha essa primeira dica, fechamos a dica sobre os princípios de direito penal. Legal? Assistam, estudem, se dediquem rumo à aprovação.